Oi, gente! Eu me chamo Samantha Leite, hoje eu estou aqui com a Daniele Lima e o tema da nossa roda hoje é o processo de criação da palhaça, que no caso a palhaça dela. E aí, Dani, conta um pouquinho sobre você, sobre a sua carreira, seus trabalhos artísticos. Olá, todo mundo, boa tarde. Eu me chamo Daniele Lima, eu sou atriz, palhaça e pesquisadora. No momento eu estou em circulação com o espetáculo Preciso Falar, mas eu tenho também outros trabalhos, como Vanessa, o Pra Te Fazer Lembrar, que são trabalhos baseados no teatro documentário, teatros do real. Eu gosto muito dessa linha, assim, e eu também gosto muito desse lugar de falar sobre questões políticas nos trabalhos, então eu trago muito isso. Eu acho que é isso. Eu sou formada em teatro também pela UEA e no momento eu sou mestranda em Sociedade e Cultura pela UFAM. Legal. Conta pra gente, Dani, como foi então esse encontro, essa descoberta da tua palhaça, o tempo que tu levou, que eu acho que o tempo também, cada um tem seu tempo, tantos anos, e como foi pra ti? O meu processo de descoberta da palhaça, começou em 2017, quando eu encontro o Jean Paladino e a gente começa a conversar sobre essas possibilidades, E aí eu começo a desenvolver uma pesquisa com ele a partir das referências que ele trazia pra mim, assim, porque eu não tinha muito contato com outros palhaços da cidade, eu tinha mais contato com o Jean. E aí a gente começou a trabalhar. Só que nesse processo existiam algumas questões da palhaçaria que me deixavam muito incomodada, como, por exemplo, pensar esse lugar de um corpo mais ridículo, de um corpo que é grotesco, que para o outro causa o riso, mas por que ele causa o riso? Por que a gente tem que necessariamente ter esse ponto de partida? E essas questões estavam sempre interligadas assim com o meu autorreconhecimento também enquanto mulher negra. Eu me descobri mesmo como mulher negra na universidade, quando eu sou confrontada com algumas leituras, algumas aulas, e aí eu começo a perceber esse lugar e começo a racializar algumas experiências minhas, enfim, a minha visão de mundo mudou a partir da universidade e também do meu encontro com o Jean e com a palhaçaria. Interessante. E aí depois já vem o seu solo. Logo depois assim, que você descobre ali a sua palhaça, você já tem a ideia do Preciso Falar. Sim, na verdade eu já havia conversado com o Jean dessa minha vontade de ter um solo da minha palhaça, mas eu ainda me sentia assim muito insegura, com esse caminho investigativo. E aí, em paralelo com a pesquisa de palhaçaria, eu também estava pesquisando algumas coisas relacionadas a questões raciais mesmo. Eu lembro que na época eu estava lendo a Neuza Santos Souza, que ela fala sobre essa questão de tornar-se negro, E aí, entrando em conflito com a minha identidade, eu comecei a pensar na palhaçaria, nesse viés mais para o recorte de identidade, gênero, raça, enfim. E aí, em 2018, nasce assim uma vontade de montar um solo partindo da temática da solidão da mulher negra. E aí vem o Preciso Falar. Gente, é lindo esse espetáculo. Meu Deus do céu, eu sou super fã. Eu tenho mil perguntas aqui pra fazer. Sobre o Preciso Falar, Eu, quando assisti, claro, já te falei isso várias vezes, que me encontro em todas as cenas, porque não tem como. Mas quando você foi na comunidade, você já fez várias circulações com esse espetáculo, certo? Sim, antes dessa circulação nos interiores, a gente fez o projeto Cortejo, que era da Companhia. E aí o Jean inseriu o Preciso Falar e a gente fez algumas apresentações em zonas da cidade de Manaus. Foram todas as zonas, eu acho. E aí a gente foi apresentando. Entendi. Junto com outros espetáculos. E esse processo de construir esse espetáculo, ele foi... Porque nem tudo é lindo, nem tudo é flores. Dói relembrar algumas coisas. Como foi esse processo? Doeu algumas coisas para te relembrar, para te voltar lá na tua adolescência? Sim. Tem muitas questões que eu acho que até você vai se identificar, que a gente passa na nossa infância e adolescência, crianças negras em geral, que a gente acaba esquecendo com o tempo ou passando por cima, A gente não toma consciência daquilo naquele momento ou, não sei, o nosso inconsciente quer apagar. Enfim, e aí o que me ajudou foi o contato com outras pessoas negras,
com a Andressa Afro-Amazônica, com a Thalia, minha amiga, com a professora Vanja. Então eu ia conversando com outras mulheres negras, com amigos negros. O Kevin também foi muito importante nesse processo. A própria professora Amanda também, que é uma mulher não negra, mas ela trazia muito essas questões, né, para as aulas, enfim. E aí eu me encontro nesse lugar de, tipo, ouvir uma história de uma pessoa negra que eu penso, caralho, eu já passei... Desculpa. Caraca, eu já passei por isso. E aí esse revisitar essas memórias é um pouco confuso. No começo do processo eu ficava meio esquisita, assim. Eu lembro que a professora Vanja pediu para eu fazer terapia na época. E aí lá na UEA tinha uma psicóloga, enfim, eu conversava com ela. Mas eu sinto que agora na circulação, eu tive que revisitar, eu coloquei em cena, mas tem lugares que eu ainda não... Eu passo por eles sem refletir. E nessa circulação eu refleti em um desses lugares, né? E foi bem doloroso, assim. Tipo, tomar consciência mesmo. Enfim, de tudo que está sendo posto. Mas eu acho que é isso, eu acho que existe uma questão de que tem lugares do espetáculo que eu já acho que talvez eu, entre aspas, tenha superado, talvez, enfim. Mas tem outros lugares que parece que são desconhecidos ainda. Por isso que eu estava te falando ali que parece que por mais que eu apresente muito e fale muito sobre o espetáculo, parece que eu ainda não sei nada. Tipo, eu ainda estou em processo de entender tanto o processo do espetáculo quanto as questões que o espetáculo traz. E eu estou nesse lugar de aprendizado, eu acho. Ai, nossa, Dani, eu tô até um pouco emocionada, porque a outra que foi entrevistada, a Neurisa, falou sobre você, sobre uma performance que você fez na UEA e sobre o cabelo. E eu falei pra ela que eu, por exemplo, não fazia isso na minha época, né? Porque parece, como você falou, que às vezes a gente quer esquecer, ou parece que falar sobre aquilo vai... Não, parece que você tem que pensar, eu sou forte, eu não preciso falar sobre isso porque eu não ligo, mas na verdade não. E quando a gente assiste o teu espetáculo, isso fica tão... A gente fica assim, eu fiquei sem palavras, né? Porque como eu te falei, eu me identifiquei em tudo. Mas, por exemplo, você fazendo, parece que você está me representando. Então eu nem preciso fazer, você está me representando ali, você está se expressando por mim. E é muito louco isso. Preciso falar, gente, é maravilhoso. E aí, quando você foi apresentar na comunidade, você está fazendo essa circulação agora, chegou já alguma menina, alguma adolescente preta, negra, para falar algum relato, para falar, nossa, Dani, assim, eu me vejo nisso? Na circulação em específico agora, eu sinto que ele está chegando bastante para crianças, o que me deixa muito surpresa, porque o espetáculo ele não necessariamente é pensado para crianças, né? Eu acho que o público-alvo está mais direcionado para mulheres negras e mulheres não negras ali no período da adolescência para fase adulta, né? E aí eu tô nesse lugar de pensar ele para crianças, mas eu sinto também que está chegando muito em pré-adolescentes, né, meninas? Mas eu não lembro de especificamente uma menina negra vir falar comigo, né? Mas outras meninas não negras também vêm falar e falam que se sentem identificadas. Na última roda de conversa, na última apresentação da circulação, na penúltima, na verdade, a gente teve uma surpresa muito positiva, né? Que foi, algumas meninas pediram autógrafo e eu achei muito incrível, porque eu nunca dei autógrafo, né? E é um lugar de que, tipo, talvez o espetáculo Preciso Falar, ele contribua e me ajude também nesse lugar de pensar em referências, né? Porque a gente não tem essas referências. A gente estava conversando também que é muito difícil a gente parar e conversar com os nossos, né? Com quem está fazendo também, identificar essas pessoas, localizar essas pessoas, enfim. E está sendo muito positivo. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas enfim, eu fui falando. Não, tudo bem. Entendi. Porque, tipo, se eu tivesse assistido da minha adolescência, nossa, eu ia falar... Eu não sei nem... Eu acho que ia dar um up pra mim ali, sabe? Opa! Se eu tivesse assistido o seu espetáculo na minha adolescência. É por isso que eu lhe perguntei. Como essas adolescentes assistindo o seu espetáculo na escola se sentem? Porque como mudou? Será que mudou? Até que ponto mudou? Né? Porque você traz vários questionamentos, vários do cabelo, da cor. E é como a adolescente se sente, mas às vezes ela nem para pensar sobre isso. Entende? Que ela nunca vai ser, por exemplo, você, no seu espetáculo você fala, ela nunca vai ser a mais bonita, ela nunca vai ser a mais bonita da sala, ninguém vai escolher.
E é como realmente eu me sentia, mas pra mim tava tudo bem, não sei. Porque eu já tava naquele lugar mesmo, então tanto faz, eu sabia disso, eu já tava conformada. Entende? Não que exista mais bonita ou mais feia, mas enfim. Eu sinto Criaram isso, né? Eu sinto que é mais fácil para, enfim, mulheres mais velhas, negras, eu sinto que elas falam mais sobre o espetáculo, assim. Eu sinto que quando tem alguma adolescente ou uma pessoa mais jovem mesmo, uma mulher mais jovem, negra, criança, enfim, adolescente, existe não um bloqueio, mas assim, uma dificuldade de expressar ou falar sobre, o que eu acho também totalmente compreensivo, né? Porque no período da escola, não sei se tu passou por isso, quando era o dia da consciência negra, todo mundo se virava pra mim, era uma questão, né? Então eu entendo que talvez uma menina mais jovem, negra, se sinta desconfortável de falar sobre alguma vivência, enfim. E aí talvez uma mulher mais madura fale mais sobre essas questões, né? Porque já passou todo aquele processo e aí a adolescência, né? Todo mundo sabe que é complicado. complicado. E aí, deixa eu te perguntar, antes de tu descobrir a tua palhaça, tu já tinha essa ideia de fazer um espetáculo sobre essa temática ou veio depois? Não, eu já tinha, nas disciplinas a gente exercita muito esse lugar de experimentar e tal. E eu sempre ia pra esse lugar de, tipo, eram as minhas inquietações da época. Se eu tô nesse lugar de me descobrir enquanto mulher negra e eu já tô racializando tudo e eu já tô entendendo que algumas coisas aconteceram comigo por conta da minha identidade, enfim, como eu vou falar? É um processo de experimentação e aí em cada disciplina eu montava uma cena, como a Neurisa falou, né? Eu fiz essa performance que na verdade é da Priscila Rezende, é uma atriz mineira, mas também é um lugar de tipo... de reconhecer também os meus recortes. Quando eu fiz essa performance Bombril, eu conversei com essa artista, Priscila Rezende, e ela falou que talvez fosse melhor de eu criar uma performance a partir da minha identidade, porque a Priscila Rezende é uma mulher negra, de pele retinta, com cabelo crespo. Então, na época eu fiquei assim, mas eu também sofri violências por conta do meu cabelo. Mas o meu cabelo também é lido e mais aceito socialmente do que um cabelo crespo. Enfim, a minha pele me dá uma passabilidade que uma pele retinta, por exemplo, não tem. O racismo chega para pessoas retintas de uma forma, vamos dizer assim, mais violenta, né? Para mim também é violento, mas é um outro lugar, né? É um lugar mais de passabilidade, assim. Então é sempre nesse lugar, eu experimento algumas coisas e eu também, nesse experimentar, eu também vou me entendendo, né, me reconhecendo, enfim. Entendi. Ai, que legal. Deixa eu ouvir falar. Então, você também é atriz, palhaça, me fala assim um trabalho seu preferido, que eu acho que eu preciso falar, mas se não for, tá tudo bem. Que você fez que nossa, pode ser experimentação da faculdade, que mexeu muito contigo e que nossa, esse é o meu xodozinho. Eu acho que no momento eu preciso falar, assim, ele sempre tá me dando alguma surpresa, enfim, o espetáculo em si me proporcionou pensar numa pós-graduação, numa perspectiva, então socialmente falando, entrar na universidade, finalizar o curso, ter um espetáculo falando sobre as minhas questões, para além de ser um trabalho que eu acredito, né, de uma forma romântica, enfim, de uma possibilidade de transformação social, né, que é isso que eu busco nos meus trabalhos. Ok, eu estou falando sobre essas questões, como elas podem chegar no outro e como isso pode criar micropossibilidades de mudança social. Mas também tem o Vanessa, que é um trabalho que foi meu primeiro experimento de direção, assim, e eu tenho muito carinho pelo Vanessa, porque ele também é como se fosse uma continuação do Preciso Falar. A gente ainda está falando sobre questões raciais, sobre questões voltadas para a mulher negra, mas é um outro lugar, já é a partir de uma outra história, da história daquela Vanessa, e aí eu tenho que tomar muito cuidado, porque a história não é minha, então, assim, tem o Preciso Falar, mas também tem o Vanessa, que é também um xodó, assim, vamos dizer assim. Entendi, porque todo trabalho, mesmo que seja uma mulher negra, vai ter um outro lugar, ela passa por outras opressões e aí tudo tem, né, sim, o seu momentinho ali, o seu cuidado, como você falou. E também tem o Palhaçaristas do Cabaré da Coletiva,
que eu acabei esquecendo, mas ele também é muito importante, porque é um encontro, na verdade, que eu tive com outras palhaças. E eu era muito sozinha, assim, na minha pesquisa de palhaçaria, eu começava mais com o Jean, só que eu sempre fui nesse lugar de pesquisar mais sozinha, né? E aí, quando eu encontro as meninas, eu sinto assim, nossa, eu encontrei o meu cantinho, vamos dizer assim, né? Legal. Então ele também é um trabalho muito importante pra mim. Ele é um trabalho, é uma companhia? Palhaçaristas do Cabaré é o nosso espetáculo, né? Uma experimentação da coletiva de palhaças. A coletiva é um grupo eu, a Karine, a Nanda, a gente se juntou e aí a gente começou a experimentar alguns números de palhaçaria com a ajuda da Aninha, né? Que é a Aninha que dirigiu, a partir dessas questões mais feministas, assumidamente feministas mesmo. Ah, que legal. Então vocês são um coletivo, se encontram uma vez ou outra, estudam ali, fazem um entendi, legal. Sim. E o que você falaria para quem está começando, assim, nesse meio artístico, ou quem quer fazer também um espetáculo que traz esse tema? Porque, como eu te falei, nem todo mundo tem uma coragem. Como eu te falei na faculdade, parece que ninguém... Às vezes tu precisa, Samantha, como você se sente? Não sei se você teve isso. Eu não lembro de algum momento da faculdade alguém me perguntar se eu queria falar alguma coisa sobre mim, né? Eu falava sempre, a gente sempre interpretava algum texto, sempre tinha um texto já pronto pra gente fazer, uma experimentação, porque é muito rápido na faculdade, e como eu era licenciatura e você é bacharel, né? Então não tive esse tempo de, sabe, pensar mais sobre isso. Então você falaria o que para uma pessoa que está começando nesse meio artístico, que é bem difícil, né? Eu acredito que tudo que a gente tudo que a gente pensa, também é um lugar mais romântico de pensar a arte, né? Tudo que a gente tudo que a gente pensa vai atravessar de alguma forma o que a gente se propõe a fazer. Então o que eu posso falar para quem quer começar a fazer teatro é buscar uma rede de apoio, buscar cursos. A gente tem o Claudio Santoro, a gente tem a Trilhares, a gente tem vários lugares aqui em Manaus que tem cursos de teatro, tem universidade também, enfim. E buscar pesquisar, mas sempre de uma forma, não sei se eu vou falar crítica, mas refletir sobre as coisas que estão sendo abordadas nesses cursos, enfim. Ter um olhar de, não sei como eu vou falar, ter um olhar de percepção sobre aquilo que está sendo apresentado para você, porque às vezes você tem uma potencialidade incrível, mas aquele curso em específico vai falar sobre coisas que já estão pré-estabelecidas, enfim. Mas eu acho que é isso. Pesquisem e vão atrás de cursos, não sei. Dani, tu tem algum trabalho em mente já no futuro? Ou tu só tá com Precisa Falar, mas tu tem alguma coisa em mente já que tu quer fazer? Ou é segredo, sigilo, não pode contar? Eu queria muito trabalhar em um novo solo, pensando num lugar mais do afrofuturismo, nesse lugar de pensar pessoas pretas em lugares de protagonismo, enfim. Eu tenho muita vontade de também iniciar uma pesquisa sobre isso. Eu pesquiso algumas coisas, mas é mais assim, experimental, né? E aí eu queria muito investigar esse lugar. Eu acho que eu Preciso Falar já está um pouco fechado, né, em questões que eu ainda estou descobrindo e tal. E eu acho que um novo solo pode ser um lugar interessante. Entendi. Com certeza, Dani. E não é segredo, não. Tá bom, então todo mundo já tá sabendo, tá? A gente vai ter um novo solo da Dani, que eu já quero assistir. É importante colocar também que, enfim, por muito tempo na história da palhaçaria, a gente teve um desfalque dramatúrgico, né? Então quando a gente vai falar sobre gags ou sobre números de palhaçaria com uma dramaturgia, assim, dramaturgia já pré-estabelecida, essas piadas estão mais debruçadas a partir da vivência masculina. Então essa vivência masculina muitas vezes vai colocar a mulher em uma situação, um lugar talvez de submissão ou de piada, enfim. E aí está começando esse movimento de pensar nessas dramaturgias a partir do feminino, né? Dramaturgias de palhaçaria. E aí é muito importante colocar que a Carla Conká, que é uma palhaça que foi uma das pioneiras de grupos de palhaçaria feminina do Brasil, enfim, ela escreveu um artigo falando sobre o processo dela de direção com outras palhaças.
E aí esse processo investigativo desse artigo me ajudou muito a pensar no Preciso Falar. Por quê? Ela investigava fotografias dessas mulheres palhaças na infância, identificava alguma característica do rosto, alguma pose, alguma coisa no cabelo, alguma roupa que pudesse ser material de criação para o figurino, por exemplo. E ela também instigava essas mulheres a escrever cartas, né? E essas cartas, eu utilizei esse caminho investigativo da Carla com K para o Preciso Falar. Então, a cada ensaio eu escrevia cartas simbolicamente destinadas para Maria Elisa Alves dos Reis, que foi a primeira palhaça negra do Brasil. E com a ajuda dessas cartas a gente foi criando as dramaturgias, né? A dramaturgia do espetáculo em si, as histórias, enfim. E eu acho importante colocar isso porque é um movimento muito importante de escrever, né? De fazer a partir da nossa história, da nossa referência enquanto mulheres. Eu acho que é isso. Ah, entendi. Mas deixa eu te perguntar, esse processo que também é seu, mas teve algum processo de uma outra pessoa que você foi ouvir ou alguma coisa assim? No período do Preciso Falar, assim, eu ficava aberta a tudo, assim, tipo, se alguém tava conversando sobre alguma questão feminina, eu tava ouvindo, se tem alguma amiga que trazia pra mim alguma situação, eu tava aberta pra ouvir também. Quando eu tava, tipo, fazendo nada no celular, olhando as coisas assim, eu procurava páginas que falavam sobre questões femininas e raciais, eu ia nos comentários e olhava. Enfim, eu acho que o período do Preciso Falar, assim, da construção da dramaturgia, a gente estava muito aberto, assim, a ouvir de todos os lados. Inclusive, a cena da festa junina eu já tinha esquecido completamente, assim. Alguém me contou isso e aí eu fiquei, caramba, eu passei por isso, a festa junina. E aí eu inseria. E aí vai lá e relembra, né? E aí eu inseri no espetáculo. E é quando a gente assiste, tipo, muita coisa a gente esquece, guarda ali, a gente assiste esse espetáculo, tu fica... Gente, eu assisti esse espetáculo, tá bom? Dani, no mais é isso. Eu gostei muito de conversar contigo, tu é uma peça fundamental na arte, com certeza. Tem uma força muito grande. E eu quero te agradecer por ter aí falado um pouco sobre você, sobre esse teu desenvolvimento, né, na arte. E que a gente resista e consiga aí falar muito, que a gente precisa falar. E que muitas pessoas e muitas meninas consigam ver teu espetáculo, assim como tu tá fazendo circulação maravilhosa nos interiores, né? A Vanessa até comentou que tá sendo bem complicado, contou uma história do Rio aqui. Então eu acho que vocês estão resistindo real. Então é muito importante teu espetáculo, é muito importante ter você no meio. E é isso. Muito obrigada, Samantha. Você também é muito importante, assim, você assistir o espetáculo e falar que se sente representada é muito importante pra mim. Muito obrigada por lembrar do meu nome, né? Enfim, obrigada. Obrigada, Trilhares. Obrigada, Léo.